Eu converso com o Dr. José Marcos Pereira, mas antes ouço uma dica da cirurgia dentista e ortodontista doutora Edivânia Azevedo e Silva. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para dicas sobre odontologia. Hoje a nossa dica vai para as mamães com os bebês novinhos. Precisamos sempre, após a mamada, fazer a higienização dos roletes gengivais e dos dentinhos que acabaram de nascer, evitando assim as cáries de mamadeira. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, Edivânia Azevedo e Silva. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Até a próxima! Obrigada, doutora Edivânia. Doutor Zé Marcos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa doença, alopecia fibrosante frontal. Conta um pouquinho para nós. É uma doença bastante interessante. Até 1996, nunca tinha ouvido falar nessa doença. Eu que tinha um ambulatório bastante grande de cabelo na Santa Casa, e atendia lá algumas dezenas de pacientes todos os dias, eu nunca lembro de ter visto essa doença. Até que em 1996, um médico australiano, ele descreveu essa doença, que é uma queda de cabelo que começa pela região frontal e progride até o meio do couro cabeludo. Dá uma devastada no couro cabeludo, tá certo? É uma doença inflamatória, exatamente isso aí. Essa paciente começa a ver que os cabelinhos estão inflamados, tem vários pontinhos inflamados, e essa inflamação acaba destruindo o folículo piloso. É chamada alopecia fibrosante frontal. Desde a descrição dele de 96, o número de pacientes com alopecia fibrosante frontal aumentou consideravelmente. Então a gente que não via alopecia fibrosante frontal de jeito nenhum, hoje nós chegamos a ver de 5 a 10 toda semana no consultório. Nossa. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nos Estados Unidos, que tem muita publicação de trabalho, antigamente, algumas décadas atrás, estava lá 5 casos publicados, 8 casos publicados, agora está mostrando centenas de casos num único médico. E por quê? Não se sabe. Por que de uma hora para outra começa a ter esse tipo de doença? Aquela moça está progredindo. Você vê que ela começou com a região frontal e ela vai progredindo, ela vai ficando sem cabelo até o meio do couro cabeludo. Ela chega a regredir para trás, ela chega a avançar, chega de 10 a 15 centímetros. Chama alopecia fibrosante frontal. Extremamente frequente, tá certo? Talvez seja mais frequente do que a alopecia areata. Porque a gente que está trabalhando com só o cabelo, então acaba drenando tudo para a gente. Então a gente passa a ter uma ideia de frequência. E essa alopecia fibrosante frontal está sendo tão frequente quanto a alopecia areata, aquela que nós discutimos, que é a pelada. Sim. Tá? É uma doença de causa desconhecida, tá certo? Antigamente foi associada à menopausa, então por isso que chamou alopecia fibrosante frontal pós-menopausa. Mas isso é só em mulheres? Não, dá em homens também, então. Mas o que hoje se descobre que ela começa antes da menopausa. Ela começa por volta dos 30 anos de idade. E como ela é progressiva e lenta, então ela passa da menopausa. Então quando o médico faz o diagnóstico, o paciente já está na menopausa. Então por isso que falou que a alopecia fibrosante frontal pós-menopausa, porque o diagnóstico é feito lá na frente. Tá? Então ela começa bem precoce e já foi discutida em homens também, alguns homens têm, e também crianças, tá? Nossa. E é uma coisa importante, não se sabe ao caso por que são chamadas doenças emergentes. Tentaram associar com pintura de cabelo. Muita gente nunca pintou cabelo. Alisamento de cabelo, nunca ninguém alisou cabelo. Então tenta se associar com uma série de fatores, porém muitos desses fatores são pessoas que nunca sequer entraram em contato com esses fatores. E qual é o tratamento para isso? Só para lembrar ainda da clínica, então muitos homens que hoje, jovens, na faixa dos 30 anos de idade, que queixam que está tendo entradas e muitas vezes tiveram o diagnóstico de uma calvície, porque a calvície também ela começa por entrada. Tenta tratar a calvície e ele não responde ao tratamento da calvície. E nós vamos fazer o exame e constata que é uma alopecia fibrosante frontal. É interessante que quando se faz o diagnóstico sai por biópsia. Então, quando se faz uma biópsia, se percebe que está fazendo uma cicatriz em volta do folículo piloso. Forma uma cicatriz, ou que a gente chama de fibrose em volta do pelo, e o pelo é totalmente destruído. Tá? E não tem
como salvar esse pelo que foi totalmente destruído. Por isso que o tratamento tem que ser o mais precoce possível. Então, como eu sempre digo, tricologia é tratamento precoce. Sim. Então eu passei a examinar todos os pacientes que entram no meu consultório, seja qual for a doença que ele tem, eu examino a aura do couro cabeludo. E já fiz diagnóstico em vários pacientes, tanto homens como mulheres, de alopecia fibrosante frontal. Como é doença de causa desconhecida, sempre o tratamento é desconhecido, tá? Durante muito tempo se dava corticoides, porque pensava também ser uma doença autoimune. Tá? O organismo produz anticorpos contra o folículo piloso e talvez seja a doença mais aceita. E hoje, por incrível que pareça, a medicação mais usada são os antimaláricos. Os antimaláricos, que é a substância usada para malária, né, que é os derivados da cloroquina, que tem bons resultados, no sentido de estabilizar a doença. Não tem como reverter. Tá? E o pior de tudo é que essa doença, ela cai à fronte. Então, teoricamente, poderia tirar cabelo da nuca e implantar na frente. Não é uma boa ideia. Porque quando se faz o corte que implanta, você ativa mais a doença. Nossa. Você ativa mais a doença, ela progride mais, inclusive na nuca, onde se cortou, vira foliculite fibrosante. Então realmente é uma doença que a gente que tricolite tem chamando muita atenção, e que está aumentando demais a incidência em toda a população do mundo inteiro. É uma coisa muito que a gente tem chamado bastante atenção. Dica final para o nosso telespectador. Que pena, vai ter que vir mais vezes. A dica que eu sempre dou é o seguinte: cabelo não é coisa de comadre, de palpite, tá? Sempre quando um cabelo está caindo, que o paciente percebe que está ficando com o cabelo rarefeito, sempre procurar um dermatologista, procurar um tricologista. Realmente, sempre o cabelo caindo, sempre pode estar escondendo alguma coisa que pode ser mais grave. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço a oportunidade. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.